Ser gentil ou educado, mas Dando continuidade então à nossa série de Eclesiastes, a mensagem hoje tem como título: Eu canso só de pensar. Não sei se você já passou por isso. A melhor fase da vida é a infância. E muitas vezes é por causa de uma certa ignorância que há em nós. É claro que quando eu me refiro à melhor fase, eu estou me referindo àquelas crianças que viveram uma infância em um lar em que foi amada, protegida, cuidada. Aí, de fato, a infância foi a melhor fase. Para aquelas que talvez sofreram e por serem crianças, possuem uma certa fragilidade, não conseguem se defender e por isso pode passar por situações difíceis. Para essas, elas esperam crescer para poder se defender. Elas desejam crescer. E você percebe que quando eu falei para você que a melhor fase é a infância, muitos até concordaram, mas quando eu mostrei que eu não posso generalizar isso, dizendo que todas as crianças vivem a melhor fase na infância, todo ser humano, exatamente porque existem aqueles que sofrem. Você talvez, isso te fez lembrar que realmente é uma verdade isso, e isso dói muitas vezes, só em saber disso, que nem todas as crianças possuem uma infância maravilhosa. Mas vamos tentar focar então aqui em boas lembranças da infância. Como é bom jogar bola com os amigos, até o sol se pôr. E muitas vezes, mesmo que o seu pai não lhe chame, mas você tem que parar por causa da muriçoca. Ela começa a lhe pegar, e a sua única preocupação é descansar, para no outro dia voltar a jogar de novo. Voltar a brincar. Falando de criança, não estou falando de marmanjo não, viu? Como é bom contar histórias com os seus brinquedos, onde você é o herói que salva todo mundo, todas as batalhas terminam do jeito que você quer, do jeito que você planejou. Se alguma coisa você não gostar, só é guardar o brinquedo e continuar a vida. Como é bom viajar com a família, onde a única preocupação sua é chegar no lugar para brincar. Você chega até a dormir dentro do carro, enquanto o seu pai, sua mãe estão todos preocupados lá dirigindo, você está roncando, sem um pingo de preocupação. Você tenta aproveitar ao máximo, pedindo para o seu pai não dizer: vamos embora, já está tarde. Depois que a gente cresce, aí a gente descobre que existem ladrões na praia, flanelinha que se você não pagar, ele risca seu carro. O preço da gasolina é muito alto, por isso vamos buscar uma praia mais próxima possível. Comida cara para pagar, então não compro na praia, vamos levar. E muitas outras coisas aparecem para você começar a pensar, e agora não é só mais a diversão. Tem uma série de coisas para você se preocupar. Como é bom ser criança. Mas será que os adultos também não podem ser felizes, mesmo com tudo isso? Mesmo com toda essa preocupação? É exatamente sobre isso que a gente vai pensar um pouco. Conhecer é bom. A ignorância, às vezes, também é bom. Mas o excesso de um e de outro, não é. É exatamente isso que nós vamos ver no texto hoje. Abram suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 1, a partir do verso 12. Nós vimos que o pregador, que no verso 1 do capítulo 1 se apresentou como filho de Davi, rei de Jerusalém,
ele emitiu uma tese. A conclusão na qual ele chegou de um experimento que ele fez é de que vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, no verso 2. E o que motivou ele então a realizar esse estudo da vida é o que nós vimos no verso 3. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Qual o proveito de viver a vida nesse mundo? Se tudo é vaidade, se tudo é temporal, se tudo é como um vapor, se tudo é hoje e não é amanhã. E aí ele traçou então o cenário de um mundo repetitivo, cansativo, enfadonho, de seres humanos que desejam e desejam e desejam e nunca chega no preenchimento do desejo. É aqui agora que o pesquisador, o pregador, o estudioso, Salomão, ele agora vai falar de sua experiência, como aquele que executou esse experimento. E ao realizar essa experiência, você pode se pensar, ok, esse cara deve ter alcançado um padrão acima do normal, porque ele fez o experimento, ele pôde experimentar tudo isso. Talvez eu não possa experimentar tudo que ele experimentou, afinal de contas ele é um rei. Então talvez ele alcançou um ponto que ele disse, cheguei no ideal. Então se ele chegou no ideal, então eu devo buscar ser igual a ele e fazer o que ele fez, para que eu possa alcançar o mesmo patamar que ele alcançou. Afinal de contas ele é um homem sábio. Talvez você esteja pensando assim. Mas ele vai falar aqui exatamente dessa experiência, do que ele experimentou e a conclusão a qual ele chegou a respeito de si mesmo e de todo o trabalho que ele executou com sua mente e com seu coração. É aqui no verso 12 que ele diz: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar. Ele se dedica, e é interessante que ele usa duas palavras que afirmam um zelo e um aprofundamento: dedicação e investigação. Dedicar-se é foco, investigar é profundidade. Então ele dedicou-se a investigar, ele se dedicou a aprofundar o entendimento daquilo que ele queria compreender do seu experimento. E ele diz que dedicou-se a investigar e a me informar com sabedoria. E ele classifica a maneira como ele se informou. Foi uma maneira sábia. Por quê? Nem toda informação possui sabedoria. E nem toda pessoa tem sabedoria para usar informação. Quer informação? O Google vai te dar muita informação. Mas aquela informação você vai saber utilizar? Aí é uma questão de sabedoria. Não é uma questão de conhecimento, não é uma questão de informação. Ele então buscou informar-se com sabedoria, analisando dado a dado, analisando questão a questão, investigando com diligência aquilo que ele estava observando. E isso ele fez, o texto continua dizendo, com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do céu. O que ele investigou, o que ele se dedicou a fazer? Ele se dedicou a observar e investigar, compreender de modo profundo, com sabedoria, tudo o que os seres humanos são capazes de fazer debaixo da dimensão do céu.
Deixa eu relembrar para você um conceito importante. É o conceito da transcendência. O que é transcendência? Imagina uma linha imaginária. Dessa linha para baixo é matéria, tudo matéria. O que eu toco, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu cheiro, o que eu saboreio é matéria, átomos, coisas que eu escuto é átomo, é aquilo que os meus sentidos conseguem capturar do mundo, do universo. Dessa linha para baixo, material, matéria. Dessa linha para cima, imaterial, espiritual, invisível. A transcendência é a capacidade que eu tenho de atravessar essas duas dimensões. Nós somos seres transcendentes, porque somos matéria que consegue alcançar o espírito, o reino espiritual, o reino imaterial. Os animais não são seres transcendentes. Por isso que você não vai ver o seu cachorro no céu. Por isso que você não vai ver o seu gato, o seu peixinho. Porque eles são matéria. Ah, mas ele não tem alma. Eles são substâncias, são matéria. Mas eles não transcendem. Eles não têm uma razão, uma mentalidade. Porque nós temos, pois somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando Salomão está se referindo a debaixo do céu, debaixo do sol, ele está se referindo a uma vida vivida sem transcendência. Uma vida vivida somente aos olhos do físico. Sem uma percepção da eternidade, da espiritualidade. Pode até haver um espiritual meio fazer uma fezinha, mas isso continua sendo debaixo do sol, invenção humana. Não é a transcendência divina, não é o Criador, não é o mundo, o reino espiritual de verdade. Então ele diz que se dedicou a investigar tudo que se faz debaixo do sol. Tudo. Investigar. E nós conhecemos a história de Salomão, e Salomão, quando ele assumiu o reino de Israel, Deus chegou para ele e disse: Salomão, me peça o que você quer e eu te darei. Imagina Deus te perguntar isso, hein? Aí Salomão disse: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa guiar o teu povo. Porque sabedoria é algo que um líder precisa. Ser sábio para guiar um povo. E Deus disse a ele: já que você me pediu sabedoria e não dinheiro, poder ou a morte dos seus inimigos, eu te darei sabedoria, muita sabedoria, mas também te darei todas essas outras coisas. Você será poderoso. E Salomão, então, ele se tornou um homem tão sábio que ele conseguia conversar sobre praticamente tudo que era conhecido daquela época. Ele era visto como, de fato, um homem extremamente intelectual, conhecedor de muita coisa. É tanto que o relato bíblico nos fala que viam reis de outras nações ouvirem ele falar. Então a gente não está lidando aqui com um reformodinha que leu 2 livros de Calvino, um livro de Lutero, leu as Institutas e agora acha que é o cara da teologia. Não, a gente não está lidando com isso. A gente não está lidando com alguém que terminou um curso de teologia por correspondência e agora é o cara da teologia. Não. A gente também não está lidando com um cara que fez doutorado, que acumulou uma série de papéis de certificados e agora é o cara. Não, a gente está lidando com alguém que conhecia profundamente e que foi chamado por Deus como o homem mais sábio que se levantou sobre a terra.
Por isso que a conclusão desse homem é extremamente importante a respeito do conhecimento e da busca pelo conhecimento. Porque ele mesmo está afirmando que ele se informou a respeito de tudo o que se faz debaixo do sol. Não é que ele sabia tudo a respeito de tudo, até mesmo daquilo que a cultura dele não tinha. Não é isso. Porque senão ele ia falar sobre redes sociais, mas não tinha na época dele. Então ele não veio tudo. Não é isso. Mas tudo aquilo que de fato é importante para a compreensão da criação, para a compreensão do ser humano, para a compreensão da vida, para a compreensão. Ele investigou, ele se dedicou a utilizar o dom que Deus deu a ele, a sabedoria, para investigar. E aí você diz, esse homem é um super-homem. No fim da vida dele, ele caiu na idolatria e foi enganado por diversas mulheres que ele se deixou ser enganado em seu coração por mulheres ímpias. Destruiu a vida dele, o reinado dele. E depois dividiu o reino. Confusão. Um homem sábio, né? Mas se perdeu. Mas aqui, nesse ponto, ele é um homem, de fato, experimentado. Ele é um homem que conheceu coisas profundas a respeito desse mundo. E ele então está dizendo que ele investigou. E a conclusão que ele chega é a exclamação que ele faz na segunda parte do verso 13. Quando ele diz assim, que enfadonho trabalho Deus impôs aos homens, aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Ele dedicou-se a investigar tudo o que se faz debaixo do sol, com sabedoria. E aí ele chegou à conclusão, que duro trabalho é esse, de investigação, que Deus deu aos homens, para com ele os afligir. É interessante, irmãos, que Deus nos chamou para investigar esse mundo, para conhecer esse mundo, para se maravilhar com as obras das mãos de Deus. Adão, ele foi chamado para nomear os animais. Vamos ver se vai dar certo agora. Adão foi tão certeiro que ele acertou quando ele chamou o cavalo de cavalo. Vocês já viram que o cavalo tem cara de cavalo? Você já, pelo menos metade aqui, já... É uma piada que eu ouvi uma vez, gente, mas acho que não cola não. Mas ele foi chamado a nomear os animais. Deus não podia ter dado um almanaque para ele, né? Tá aqui, ó, o nome de tudo, as fotos, só é tu decorar. Não, ele chamou o homem a participar desse processo criativo, de investigação, de contemplação da natureza. Nós fomos chamados a participar desse processo, a nos maravilharmos com a grandeza de Deus. Para quem já participou desses congressos aí na Consciência Cristã, do Adalto Lourenço, do Marcos Eberle, sobre ciência, fé e ciência, quando você vê eles falando sobre o universo, ele é triuno. Já viu o Adalto falando disso? A maioria das coisas que ele vai citando tem 3 partes. E aí ele vai investigando, apontando os resultados da investigação científica e mostrando a complexidade da vida e mostrando a sabedoria e a profundidade do conhecimento de Deus ao criar todas essas coisas. E quanto mais você estuda e se aprofunda no conhecimento científico, mais a adoração a Deus deveria ser intensa. Mas aí vem alguns homens e dizem assim, não, foi o seguinte, não existia nada. Sabe o que é o nada? Até se você pensar no nada já é alguma coisa. Então pensa no nada. Agora tira o que você pensou, é nada. Aí o nada explodiu. Bum! Como o nada explodiu? Explodiu. Aí a explosão, por uma temperatura altíssima, pressão altíssima, força gravitacional altíssima e uma série de propriedades físico-químicas, durante bilhões, trilhões de anos, organizou a matéria, os átomos, os componentes de tal maneira que
toda a complexidade da vida, a diversidade de cores, de animais, de espécies, de seres, de tudo veio a existir do jeito que é. Projetado perfeitamente para não deixar de existir. Eu preciso ter mais fé para acreditar nisso do que acreditar em um ser soberano, grandioso, sábio, poderoso que criou todas as coisas, segundo a sua inteligência. O problema é que nós fomos chamados a saber, conhecer, estudar. Nós fomos chamados a isso. O próprio Cristo, ele disse: meu povo perece por falta de conhecimento. É claro que não é conhecimento científico que Jesus se refere ali, como algumas pessoas têm usado erroneamente. Ele está se referindo ao conhecimento da salvação de Deus, da redenção, de quem Deus é. É esse conhecimento que pelo povo não ter esse conhecimento, eles perecem. O problema é que Deus nos chamou para investigar o mundo, para participarmos desse processo e nos maravilharmos com a grandeza e a perfeição de cada minúscula partícula projetada para estar no exato ponto e no exato momento em que elas estão. Mas investigar um mundo complexo e assustadoramente imenso, sob o olhar cuidadoso de um pai presente, é uma coisa. É como uma criança na praia brincando na areia, enquanto o pai está de olho, se vem ladrão, se vem perigo, e ele está lá brincando na areia, aproveitando, sem nenhuma preocupação, porque ele está sob o olhar cuidadoso de um pai. Investigar um universo complexo sob o olhar cuidadoso de um pai presente é uma coisa, mas investigar o mundo, sabendo que o seu futuro depende disso, é cansativo e desgastante. É como estar ter sido largado numa floresta sem saber de onde veio, para onde vai, sem conhecer nada e tendo que primeiro descobrir para tentar pelo menos se salvar, sobreviver. É desgastante. Isso é a ciência desse mundo. Não é a ciência da contemplação e da adoração, da descoberta para a adoração, é a ciência para tentar se salvar. Tentar resolver os dilemas do seu próprio coração. Esse movimento é o movimento da idolatria humana. E a gente percebe claramente esse movimento em Romanos capítulo 1. Vamos para lá? É um texto muito conhecido. É interessante a gente ver de novo. Romanos capítulo 1. Verso 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. O que é a verdade? A verdade é o que é do jeito que é. Isso é a verdade. A verdade são os fatos indiscutíveis. A verdade não deixa de ser verdade porque você discorda dela. A gravidade é uma verdade. Se você jogar uma pedra para cima e ficar embaixo, você vai se machucar. Ah, mas eu não concordo. Problema seu. Jogue para cima e fique embaixo. Isso não vai mudar porque você discorda. A verdade é o que é e ponto. No entanto, os homens suprimem, sufocam, oprimem a verdade em nome de suas injustiças e seus pecados. Menino nasce menino, menina nasce menina. Cromossomo XX, cromossomo XY. A biologia prova que a genética dos seres humanos se divide em apenas dois: homem e mulher. Ponto. Mas
para defender uma ideologia específica, começa-se a dizer que ninguém nasce homem ou mulher. Nasce algo, um ser humano fluido, que depois é que descobre o que ele é, a sua identidade. E você olhar para recentemente se eu não me engano, foi uma repórter, ela foi praticamente cancelada, porque ela disse mulheres com útero, numa matéria que ela fez, eu acho que foi da Folha de São Paulo, mulheres com útero, é porque eu não anotei aqui para trazer isso, né? Porque isso veio na minha cabeça agora. E aí você lembra do Chesterton, que é um pensador católico, filósofo, que tem uma frase muito conhecida dele, que diz que chegará o dia em que nós precisaremos provar que a grama é verde. A gente vai ter que discutir isso. Porque a verdade óbvia está sendo suprimida pelo engano, pelo enlouquecimento coletivo. Crianças não têm sexualidade. O corpo da criança não está preparado de modo hormonal para a sexualidade. Então eu não tenho que estar discutindo isso com criança. Porque a puberdade é o momento em que o corpo dela vai começar a se preparar para essa área da vida. Meus irmãos, aquilo que Romanos diz que a ira de Deus se revela do céu, é porque os homens, para continuarem em seus pecados, em seus erros, em suas maldades, eles suprimem os fatos verdadeiros. Verso 19, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Se eu pegar esse copo aqui e disser assim, rapaz, que copo bem feito, que legal, que bonito. Mas ele simplesmente passou a existir. Ninguém fez ele. Ele veio a existir. Você vai dizer, você é louco, é claro que alguém fez. Se fosse uma bola de vidro qualquer, toda torta lá, tudo bem, você podia até pensar que aconteceu. Mas olhar para isso e dizer que não existe uma mente pensante que pensou em cada forma desse objeto, a sua utilidade, é loucura. Então, o que se pode conhecer de Deus está manifesto na complexidade, na perfeição e na beleza da criação. Deus lhes manifestou isso. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, mesmo sabendo que Deus existe, eles não quiseram reconhecer a glória do Criador. É a mesma coisa de olhar para uma peça artística, olhar para um quadro, e dizer que quadro lindo, maravilhoso, eu quero esse quadro. E aí você dizer, rapaz, pelo menos agradeça ao pintor. Não quero saber do pintor, problema dele. Melhor, ele nem existe. Como? E quem pintou esse quadro? Foi o nada que pintou. Eles não quiseram dar glória a Deus, não quiseram reconhecer, isso é obra do pintor. Eles não quiseram ser gratos, nem lhe deram ações de graças. Obrigado pela água, pela chuva. Obrigado pelas nuvens, obrigado pela comida, obrigado pelos sabores, obrigado pelas cores, obrigado pela beleza, obrigado. Não! Me dê, vaza. Eu quero só a bênção. O abençoador vai embora. Não preciso de você. Afinal de contas, você nem existe. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios.
anularam sua própria percepção da realidade. São burros, emburreceram. Por isso que você vê as maiores atrocidades intelectuais nos círculos intelectuais. Você diz, meu Jesus, como é que esse cara diz que é um intelectual e dizendo uma baboseira dessa, uma bobagem dessa? Pelo amor de Deus. Não, é porque você não sabe, você não tem o meu nível de estudo. Anularam seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo-se que eram sábios, se tornaram tolos, trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes. Ou seja, eles pegaram um Deus eterno, imortal, grandioso, infinito, soberano, incompreensível, e transformaram em figuras de bicho, de gente. Você veio do macaco? O seu Deus é um boi? É a vaca o seu Deus? Foi a vaca que te criou? Não, mas a vaca é santa. Tem país que é assim, né? Foi a vaca que te criou? Não, é um bicho cheio de braço. São esses os seus deuses? São esses os seus criadores? São esses aí? Ter prazer no conhecimento é uma coisa. Buscá-lo para poder viver é outra diferente. Ser abençoado com a dádiva de conhecer é maravilhoso. Mas achar que o conhecimento é a salvação é outra diferente. Esse trabalho se torna enfadonho, desgastante, quando a ciência, no lugar de ser usada para nos aproximar de Deus, é usada para nos afastar de Deus. Até mesmo os que se dizem cientistas da vida. Já viu gente assim? O que é o cientista da vida? É aquela pessoa que diz assim, eu tenho experiência de muita coisa. Eu não tenho estudo, não tenho um diploma, mas já passei por muita experiência. Eu sou o cara. Ou seja, o cara se acha a última bolacha do pacote. Ele acha que já experimentou de tudo, já conhece de tudo, então por isso ele é indiscutível aquele mais sábio de todos. É esse conhecimento que vai produzir nele respostas de uma vida melhor? É uma busca que o ser humano tem por uma resposta total. A resposta que cobre todos os problemas humanos. O problema é o governo. O problema vai ser resolvido, vai ser a ciência. A tecnologia vai resolver o problema. A educação muda o mundo. Será? Diante dessa perspectiva, ele chega a uma conclusão, no verso 14. Quando ele diz aqui: vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Eis que eu vi que tudo aquilo que eu faço dessa dimensão para baixo, e eu desconsidero o eterno, é vaidade, é inútil, é correr atrás de uma solução que não traz solução, é correr atrás de uma resposta que não é a resposta, é um engano, é um engodo. Uma vida sem eternidade, sem percepção de transcendência, é pura vaidade. A esperança de que conhecer levará o homem à redenção é uma ilusão. Isso é uma linha de pensamento, sabe qual é? Deixa eu te dizer o nome. Cientificismo é o nome dessa linha filosófica. Cientificismo. O que é o cientificismo? É a crença de que o conhecimento
também tem um informacionismo. Mas o cientificismo é a crença de que o conhecimento científico nos levará a um outro patamar de vida a ponto de redenção, de nos redimir. Desculpa. Acreditava-se, na Segunda Guerra Mundial, que a ciência e a tecnologia levaria a humanidade a um patamar de paz, de melhoria. Existia essa confiança. A ciência e a tecnologia criaram a bomba atômica. Tecnologia de ponta. A famosa frase que a educação muda o mundo é uma frase de gaveta, é política essa frase. Não estou dizendo que a educação não seja bênção, é. A ciência é bênção, é. A medicina é bênção, é. Todas essas coisas são bênçãos de Deus. Mas quando elas são colocadas num patamar de redenção da qual só Cristo pode, ela se torna engano. E eu quero ser muito cauteloso no que eu vou dizer. Nosso país passou por um tempo aí por essa frase de gaveta política. A educação muda o mundo, a educação muda o mundo, a educação muda o mundo. Primeiro, o conceito de educação estava deturpado. A educação pertence aos pais. A escola informa, ela não educa. Primeiro conceito errado. Mas por que estava errado? Porque os bichinhos... Não, tem uma lógica para isso. A lógica é: me deem seus filhos, a mente deles e seus corações, que eu mudo o mundo para melhor. Quem diz isso? O Estado. É o Estado que diz isso. Essa crença de que o conhecimento redime é uma crença falsa. Porque não é o conhecimento que redime, mas é qual tipo de conhecimento você está adquirindo. Conhecer não muda as coisas. Conhecer não nos garante saber de tudo. Conhecimento não muda as coisas. Nós hoje vivemos a geração de pais mais despreparados. E aí você diz: por quê, pastor? Porque a gente tem informação demais. A quantidade de letra que se encontra hoje para chamar transtornos dos filhos não está no gibi. É um bocado de letra diferente. É isso, é TCC, é TGC, é TH não sei o que lá, é OYV, é BY não sei o que lá, o seu filho tem transtorno não sei o que lá. É tanta explicação. E ainda diz: faça isso, isso, isso que resolve. Faça isso, isso, isso. Os pais estão tão atolados de tanta informação que eles não sabem mais o que faz. Enquanto tua tataravó estava com uma havaiana na mão e sabia melhor do que você. E às vezes a gente diz: não, toma um xarope de não sei o que lá, não sabe de nada. Eu falei com minha não sei o que lá, de não sei o que lá, minha médica especialista em rim infantil. Tem a outra especialista em orelha de crianças de 3 anos do lado esquerdo. Aí tem a outra que é especialista em cérebro, em formação da puberdade de meninos que estudam em escola estadual. A quantidade de especializações, de aprofundamentos, é derivado do conhecimento e da complexidade da vida. É verdade. Mas alcançar esse conhecimento é o que vai resolver a minha vida? Não. Dona Zefinha, com 35 filhos, lá no sítio, criou 35 homens.
cidadão. Os pais hoje estão com um e não sabem o que fazer. Porque é tanto psico de cá, psico de lá, pedagogo de cá, pedagogo de lá, influência de internet. Todo pai e mãe hoje quer ser influência de internet. Não, porque eu preparei a papinha com 5 graus de temperatura, aí fica as mães tudo no celular, se olhar a influência, fulano de tal, que ela está dando dicas maravilhosas. Pelo amor de Deus, gente. Vá viver a vida. Diante de tudo que Salomão conheceu, Salomão chegou à seguinte conclusão. Verso 15. Aquilo que é torto não pode ser endireitado. E o que falta não pode ser contado. O que ele está querendo dizer? Vamos traduzir dentro do contexto. Ele está dizendo que conhecimento não muda o coração. Não muda as situações que precisam ser mudadas. Não é debaixo do sol que vai existir um conhecimento capaz de transformar o que nasceu torto. Endireitar o que está torto. Todas as psicos que existem focam em comportamento. Você é assim por causa disso, por causa disso, por causa disso. Mas diz sim, mas e a raiz do problema? Coração. A Bíblia vai na raiz do problema. Ela propõe que o ser humano nasceu morto em seus delitos e pecados. E que somente por uma ação do Espírito Santo ele nasce de novo. É nova criatura. Existe uma regeneração da natureza. Aí endireita o que está torto. Mas debaixo do sol, conhecimento não garante saber de tudo. Porque ele diz, o que falta não pode ser contado. Eu não posso falar daquilo que eu não sei. Daquilo que eu não vi. Então, conhecer não me torna conhecedor de tudo. Hoje a gente vive nessa época de internet que todo mundo tem opinião para tudo. Tem analista de tudo na internet. Tem pastor aí que é de virologista a economista. Todo mundo hoje é especialista em tudo. Isso não é possível. E aí, ele pensa, ok, o conhecimento ele não é completo, total. Ele não é exaustivo, eu não consigo chegar ao fim, eu não consigo, pelo conhecimento, endireitar o que está torto. Então deixa eu refletir sobre como a sabedoria pode me conduzir. Verso 16, eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Ele está dizendo o quê? Eu vou agora alcançar por meio da sabedoria. Eu vou investigar a sabedoria, já que eu sou sábio, eu vou utilizá-la para investigar. E finalmente descobrir a resposta final para tudo. Para isso, eu vou também investigar o que não é sabedoria. O que não é sabedoria é loucura, é falta de juízo. Então eu vou investigar o que é sabedoria e o que não é sabedoria. Eu vou delimitar os espaços e vou refletir. E quando eu fizer isso, eu vou chegar finalmente na grande resposta. Para entender como deve-se viver a vida. O texto continua no verso 17. Mas descobri que também isto é correr atrás do vento. É inútil.
E a conclusão final dele é: porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Ah, como era bom o tempo da ignorância infantil. Hoje em dia, na internet, nós temos notícias do mundo inteiro. Tanta informação que captura o nosso coração, que nos faz muitas vezes estar amedrontados, alimentar a nossa mente com um mundo sem esperança, que nós achamos que por saber aquela informação, nós vamos garantir a nossa sobrevivência, porque nós achamos que dependemos do conhecimento. Isso é muito comum para os conspiracionistas. O que são os conspiracionistas? São aquelas pessoas que passam o tempo delas estudando conspirações, tentando entender conspirações governamentais. Não, porque olha, a vacina, se você botar um imã, ela fica presa no seu braço. Porque se você olhar, olha, porque analisa lá, eu recebi um artigo de um virologista da Universidade de Massachusetts, Ohio, e ele lá dizia junto com outro cara que eu pegou um documento do Pentágono e eu estava lendo lá e vi um vídeo de Nise Yamaguchi e com outra mulher lá, e eu descobri que se você tomar a vacina com o braço levantado, ela não tem efeito nenhum para dominar o teu DNA e alterar sua genética para você virar um crocodilo. Aí lá vai o cabo tomar a vacina com o braço para cima. Pelo amor de Deus, quanto tempo ele perdeu? Foi viagem agora, não foi, gente? Demorou a viagem, né? Quanto tempo ele perdeu lendo esses artigos, se informando sobre isso, achando que ele tem domínio sobre a vida dele, porque ele é a única pessoa preparada para o apocalipse. Afinal de contas, eu li tudo sobre o assunto. Pelo amor de Deus, você não tem controle sobre nada. Até a informação que você tem é insuficiente para viver. Tudo só vem da mão do Senhor. Quantas pessoas nesse período, gente, estavam atoladas em coisas e vê notícia de cá e toma um WhatsApp para cima, um WhatsApp para baixo, toma um vídeo para cima, um vídeo para baixo. Teve até gente que até me questionou: pastor, mas você tem que informar o povo. De quê? Do que estão montando o sistema. Eu digo, eu tenho que informar do povo para eles serem salvos da ira de Deus, porque não é a vacina o perigo não, o perigo é a ira de Deus, meu amigo. A ira de Deus é mais perigosa que a vacina. Esse desejo, e agora a internet, ela tem incentivado isso. Gente, esse período de política vai ser terrível. Pelo amor de Deus, corra longe, pula as fogueiras, porque o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Não entre na onda não. Você vai perder o tempo que você podia estar orando, lendo a Bíblia. Você vai estar perdendo seu tempo lendo notícia besta, de um bocado de gente besta, compartilhando coisa besta. Na muita sabedoria há enfado. Quem aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Você diz, então eu vou estudar para virar pastor, para conhecer muita coisa da Bíblia. Uma pessoa chegou e disse, pastor, deve ser difícil ser pastor, né? Você sabe tanta coisa de tanta gente. É verdade. Eu vejo tanta coisa, sei de muita coisa. Pode ter muita informação que seja fake news, né? Mas às vezes você vê a pessoa, um buraco bem grande na frente da pessoa. Biblicamente você vê que aquilo é um buraco. Aí você chega para a pessoa e diz, pelo amor de Deus, meu irmão, olha o buraco. Que nada, pastor, você é intolerante. Bum! Meu Deus, eu sabia, avisei, ele não quis ouvir. Quantas situações você vê da sua família, na sua casa, dos seus parentes, você diz, rapaz, o evangelho podia mudar a vida desse cara. Rapaz, entregue sua vida a Jesus. Olha o seu problema. Não dói. Não é difícil. Quem aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Na sabedoria há muito enfado.
cansaço. Como eram boas as viagens em famílias, onde a minha única preocupação... Gente, em 1900 e... já prescreveu o crime, então eu posso contar. As leis brasileiras eram... Eu era criança, acho que eu tinha uns 6 anos. 5 anos, 6 anos. Meu pai fez uma viagem com a gente para João Pessoa. Botou a gente na caçamba de uma Saveiro. A gente viajou, imagina você pegar a BR-230. 3 crianças na caçamba de uma Saveiro. E ele dizendo assim, se abaixa, se abaixa. E lá... Gente, foi uma aventura inesquecível. Porque o menino bom como eu era, aí meu irmão mais velho ficava dizendo, baixa lá, baixa, baixa. E eu ficava botando a mão assim, para a mão fazer. O vento, né? Homem, fica aí, homem, fica aí. Essa viagem, meu irmão disse que foi a pior viagem da vida dele, né? Porque era eu e o mais novo, dando trabalho. Mas, gente, na cabeça da gente, a única preocupação que a gente tinha era o quê? Chegar lá e aproveitar, se divertir, aproveitar a natureza como Deus criou, as amizades, um mundo que na nossa perspectiva não estava quebrado. Ah, pastor, então eu vou esticar minha infância. Aí você vai se quebrar. Porque hoje o que tem menino esticando a infância... Meninas, eu vou dar um alerta para vocês. Se vocês verem um rapazinho esticando a infância dele, corra, fuja, é cilada. Tudo tem a fase. Tá o rapazinho lá esticando a infância dele. Adolescente, aí o cara tá com 40 anos dentro de casa, adolescente de 40 anos. Corre, minha filha, foge. Vai longe, senão tu vai criar esse menino. Não é você viver a infância para sempre, não é isso. Mas é você ter o conhecimento correto. É você conhecer aquilo que deve ser conhecido. E eu quero mostrar esse conhecimento para vocês. Abram lá em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 13, diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa transferência do reino dos homens, do reino quebrado, da linha material, debaixo do sol, somos transferidos para um reino transcendente, no qual nós vivemos debaixo do sol, mas acessamos acima do sol. Porque a salvação veio do alto para nós. Porque debaixo do sol não há salvação. O que é que Pedro disse? Debaixo do céu não há um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso que Cristo veio do alto, veio do céu, veio de cima. Porque nesse mundo quebrado não há salvação, não há respostas. Na ciência não há respostas, na política não há respostas, na medicina não há respostas. Não há respostas nas coisas desse mundo. A resposta vem do alto. A verdadeira sabedoria. E no verso 15 ele diz: quem é este? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro gerado, aquele que é a representação plena da criação do Pai. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o motivo da existência. Ele é a inspiração da existência. Verso 18, ele é o cabeça. Verso 17, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Você só bate o seu coração segundo após segundo porque você existe nele. Ele sustenta os átomos para que eles não se espalhem. Ele mantém as galáxias na posição que ele pôs.
Ele mantém a atmosfera controlada, os raios solares, a rotação da terra. Ele sustenta tudo, desde o bater do seu coração até as estações do ano. Ele sustenta todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Tudo se conserta nele. Nele conhecemos o amor de um pai por seu filho. Nele entendemos o respeito e a obediência de um filho pelo seu pai. Nele compreendemos como deve ser o amor de um marido por sua esposa, o respeito de sua esposa pelo seu marido. Nele entendemos o que é ser servo. Nele entendemos o que é ser amigo, o que é ser amado. Nele entendemos o que é o amor. Nele entendemos a glória de Deus, a sabedoria de Deus, a beleza da bondade, da graça de Deus. Cristo é o único conhecimento que não cansa. Nos traz paz, alegria para viver uma vida plena debaixo do sol. Como Agostinho, numa letra linda de uma poesia: tarde vos amei, ó beleza, tarde vos amei, estavas escondido, estavas dentro de mim. E aí eu quero voltar para o exemplo da praia, lá do começo da mensagem. É possível viver uma vida de alegria mesmo em mundo quebrado? Basta aprender a descansar, sabendo que nosso Pai está de olho, um olhar cuidadoso e amoroso, enquanto estamos brincando na areia da praia que Ele nos deu. Como aprender a viver uma vida de descanso? É aprender a viver uma vida como uma criança que brinca na areia da praia, sabendo que o seu pai tem um olhar cuidadoso para ele. Nós, muitas vezes, sofremos porque a gente acha que a nossa vida está na nossa mão. Nós queremos ter a vida na nossa mão. E nós achamos que o conhecimento vai nos dar isso. A sabedoria vai nos dar isso. E aí nós saberemos os 10 passos para ser feliz. Engano. O único conhecimento que não cansa é o conhecimento a respeito de Cristo. Quanto mais conheço a Cristo, mais eu conheço a mim. A sua oração deve ser: Senhor, me faz conhecer o teu Filho cada vez mais. E aí você pode dizer: eu quero. Examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quer conhecer Jesus? Conheça a palavra. Mas você é daquele tipo de pessoa que só pega na Bíblia para vir para a igreja? Então você não está conhecendo Jesus. Você precisa experimentar Jesus. E somente assim você vai aprender a viver uma vida plena, debaixo do sol.